Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Altemar Paes, juiz titular da 4ª Vara Criminal da capital, professor universitário e juiz eleitoral do TRE Pará no período de 2014 a 2018, atualmente convocado como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Olá, doutor Altemar. Olá, meu caro Raul Ferraz, meu colega de faculdade, quanto tempo eu não o via, prazer imenso. Meus cumprimentos também extensivos aos telespectadores e agradeço o convite para que nós possamos debater este tema sobre a urna eleitoral que é tão importante nesse momento. Exatamente. Doutor Altemar, eu vou fazer umas perguntas bastante diretas, porque eu acho que é isso que o público quer saber sobre urna eletrônica. As discussões têm sido muito intensas no legislativo, no executivo, na própria justiça eleitoral em torno desse tema, né? E o telespectador está sempre muito curioso em saber a opinião, especialmente de um jurista, de seu quilate, a respeito desse assunto. Quem já tem uma trajetória muito grande como juiz eleitoral, não só no TRE, mas também em outras comarcas do interior, zonas eleitorais da capital. Ou seja, o senhor tem aí uma bagagem muito expressiva sobre esta questão. As urnas eletrônicas são confiáveis? E se são, até que ponto? Por que eu faço essa pergunta, doutor Altemar? Porque hoje a gente vive num mundo que é completamente informatizado, né? Perfeito. E nós sabemos que até mesmo aplicativo de banco, que é uma coisa muito séria, né? Transações bancárias, os bancos investem muito nisso para não ter prejuízo e ainda acaba tendo. Ou seja, nós sabemos que nada é infalível, né? Nem o ser humano, muito menos o ser humano é infalível, quanto mais uma máquina, um sistema. Mas essa confiança seria de que nível, entendeu? O eleitor pode ficar tranquilo com relação à urna eletrônica? Então, o nosso papo vai por aí. Meu caro Raul, eu, quando fui nomeado no distante ano de 1988, ainda era aquela votação com papel. Não tão distante assim, senão a gente vai denunciar a nossa idade, né? Porque pois é, nessa época eu também já atuava como advogado. Mas essa votação com papel, sim, era terrível. Era terrível. Era terrível. Ali Passei, boi voava. Eu fui mesário nessa época. A urna eletrônica, no meu modo de ver, elas são confiáveis. Primeiro, ela reduziu o trabalho. Aquilo que era feito na Justiça do Trabalho em 15 dias para terminar uma apuração no papel, a urna eletrônica faz em 3, 4 horas. Segundo, como você falou, hoje em dia é muito complicado a gente confiar nesses sistemas, nesses aplicativos, porque realmente os hackers estão também se aperfeiçoando. Sim, mas eu parto do princípio, confio na urna eletrônica, entendo que a urna eletrônica é confiável por uma simples coisa. Ela não está conectada à internet. O eleitor chega lá, vota e ela está sozinha, sem conexão. Então não há como o hacker alterar o voto do eleitor. Daí porque, respondendo à sua pergunta, eu entendo que a urna eletrônica é sim confiável. Ela expressa a realidade do voto. Então é garantido que, enquanto estamos falando em urna eletrônica, o voto vai para o candidato que o eleitor apertar ali o número. Isso. Dentro da urna eletrônica. Até porque ninguém sabe, eu não sei por que o TSE não publica isso, mas há sim uma votação paralela que confirma a exatidão da urna. Essa votação paralela, a maioria da população, dos eleitores, não sabe que ela existe. E ela é um trabalho fantástico do TSE que não permite que o voto seja manipulado. Dentro da própria urna eletrônica. Dentro da própria urna. A votação paralela, como o nome diz, ela ocorre paralela, no dia da eleição. E essa votação paralela, ela é extraída, ocorre dentro da própria urna, não. É isso? Só para entender. Não.
ela ocorre dentro de uma outra urna. Que fica Vamos dentro lá. daquela maquinazinha que está ali em cima da mesa, é isso? Para o telespectador entender. Entender. Vamos lá. Ela é um trabalho complexo. É escolhido um juiz que vai presidir a eleição paralela. E esse juiz começa o seu trabalho mandando ofícios para repartições públicas, para colégios, convocando estudantes que queiram votar no dia da eleição, uma eleição que a gente pode dizer simulada. No dia da eleição. No dia da eleição. Aí o que acontece? No sábado, o juiz presidente da votação paralela, hoje tem um nome grande, mas resumindo, mas é a mesma votação paralela. Pois é. O juiz, então, no sábado, com a fiscalização do Ministério Público, aliás, aqui eu quero fazer uma ressalva, o Ministério Público tem sido uma instituição da mais alta credibilidade nas eleições. Posso dizer que é um braço direito do juiz. É quem ajuda muito o próprio Ministério Público. Ao lado da Polícia Federal, ao lado de candidatos, ao lado de partidos que queiram participar da eleição paralela, o juiz sorteia uma urna do interior. É bem verdade que ele não pode... cada secção eleitoral. Ele não pode fazer isso em todos os municípios, que a gente chama zonas eleitorais, ou se queiram falar da justiça comum, comarcas, né? Sim, cada zona Mas ele escolhe uma urna que vai funcionar, por exemplo, por sorteio. É aquela bolinha que tem dentro daquele globozinho, cai lá, indica, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Alenquer. E aí vamos ver qual a urna de Alenquer que vai ser sorteada para a votação paralela. E escolhe agora a urna, o juiz, tudo isso é filmado, tem mídia, comprovado perante todas as autoridades que estão lá, a Polícia Federal, o Ministério Público, e aí o juiz comunica ao juiz de lá, de Alenquer, eu estou dando um exemplo, Alenquer. Sim. Olha, sua urna foi sorteada, a urna, por exemplo, da 40ª sessão eleitoral. E sai um avião de Belém e vai buscar aquela urna, que a rigor, no sábado, véspera da eleição, ela já estava na escola onde funcionaria amanhã, no domingo, no dia da eleição. E essa urna vem para Belém. E o juiz de lá coloca outra urna que a gente chama urna de contingência, mas que é uma urna substituta. Coloca no lugar daquela que, repito, funcionaria amanhã, domingo, no dia da eleição. E essa urna vem para Belém. E assim ele faz um sorteio por amostragem. Todas as capitais, de norte a sul, de leste a oeste, são obrigadas a fazer esta votação paralela. Eles escolhem as suas urnas nos respectivos interiores, municípios, e mandam buscar para a capital. Ah, sim. Então é o equipamento que estava lá no interior. Na escola já pronta. Ele vem para a capital e vai servir a uma sessão eleitoral aqui. Não. Vai ser esta votação eleitoral. Esta votação paralela. Aqueles estudantes que foram convocados, aqueles servidores públicos... Cidadãos. Eles vêm no dia da eleição e eles votam no papel, o voto do papel. Sim. E depois, com filmado, tudo isso filmado. Não precisa ele votar no candidato que ele vai votar. É uma simulação. Sim, até os candidatos podem ser simulados, não importa. Não, são os candidatos reais. Candidatos reais. São os candidatos reais. Vota. Depois, ele pega aquele voto do papel e vai para a urna eletrônica, aquela que estava lá no interior e que veio por sorteio. Aí ele passa o voto do papel para a urna. Aí dobra o voto do papel, como era antigamente. Sim, bota naquela urna de lona. E bota na urna de lona. Muito bem. E aí, outro vem, pega outro voto de papel, vota nos candidatos, vai para a urna eletrônica. Isso é o dia inteiro. Desde que inicia a eleição, às 8 horas da manhã, até às 17 horas. Aqueles estudantes, aqueles servidores estão votando no voto de papel em branco, vão para a urna eletrônica na frente de todo mundo e transferem o que está no papel para a urna eletrônica. Sim. Aí dobra e coloca na urna de lona. Às 17 horas suspende tudo, para tudo. Eu faço aí duas questões. Primeiro que isso para mim é novidade. Pois é. Tá? Realmente, como o senhor disse,
eu nunca vi nenhuma publicação a respeito disso. Pode até acontecer no Diário Oficial, lá, que ninguém vê, mas deveria ser dado publicidade a isso, até para que o eleitor se sentisse mais confortável. Mais confiante na urna. E mais uma questão, o senhor está dizendo que, por exemplo, no estado do Pará, isso só ocorre em uma urna. Não. Há uns 5, 6 municípios. Ah, sim, que são escolhidos. Então, de acordo com a proporcionalidade. Viseu, pode ser Bragança, é o de Alenquer, como eu dei o exemplo, pode ser o de Chaves. Não importa, é o que for sorteado. 5 urnas. E nessas 5 urnas, eles votam no papel, copiam do papel na frente de todo mundo para a urna eletrônica, botam nas respectivas urnas de lona, correspondente àquela urna eletrônica. Quando chega às 17 horas, encerra tudo. E se encerra a eleição? E é feita uma apuração destas urnas também. Primeiro no voto de papel. Abre a urna e aí começa a contar o voto de papel. Agora vamos ver o boletim da urna. Tem que bater, porque o papel passou para a urna. E, Raul, nunca no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as capitais em que se realizam as eleições paralelas, nunca deu errado. O voto do papel bate com o boletim da urna. O que significa dizer que o voto que o eleitor marcar na urna vai para o seu candidato, sim. Eu fico muito assim surpreso em saber dessa apuração, dessa votação paralela, e que não é divulgada. Não é divulgada. Toda essa contenda no Congresso Nacional, eu escuto todo o tempo os dois lados, né? A gente sempre tá aí escutando um lado, outros que querem voto impresso, que não querem, que não tem auditagem, que tem auditagem, enfim. Talvez esse processo precisasse ser aperfeiçoado, ter um maior número de urnas, mas eu acho que a ideia é excelente. Né? A ideia é excelente. E dá para ter uma ideia, assim, um norte de como a coisa realmente aconteceu. Nunca deu errado. O voto de papel deu diferente do boletim da urna. Nunca no Brasil inteiro. De norte a sul, de leste a oeste, o voto do papel que se tira daquela urna bate com o voto da urna eletrônica, com o boletim. E qual é a sua opinião sobre o voto impresso? O senhor não acha que não seria um aperfeiçoamento? É um aperfeiçoamento. Por não ter o voto impresso, a Alemanha resolveu suspender a urna eletrônica. Eu já li sobre isso, eu vi uma reportagem sobre isso. Por não ter o voto impresso. Mas é o que eu disse, essa criação da votação paralela, para mim, é um check-up. Eu acho que o voto impresso seria um aperfeiçoamento e, assim, como a gente viu alguns ministros falando, alguns deputados, senadores, enfim, autoridades, né? Falando, mas o eleitor vai sair com o voto na mão. Não é esse o propósito. Não era essa a ideia, aquele papelzinho cairia dentro de uma urnazinha também que imprime e guarda ali. Guarda ali. Para efeito de auditoria. O problema no Brasil é que, pela nossa cultura, eu costumo dizer o seguinte, até no futebol, o eleitor muitas vezes se conforma com uma derrota. Reconhece que o adversário jogou melhor, o juiz marcou um pênalti, mas houve o pênalti, ou anulou um gol, mas estava impedido. Até no futebol o eleitor, o torcedor às vezes se conforma. Mas na eleição, candidato nenhum se conforma. Eu já tive a oportunidade de advogar no interior. Ele diz, eu fui roubado, tiraram meus votos, eu era para ser eleito, eu dormi eleito e amanheci deseleito. Isso. E com relação, voltando à questão da urna, o senhor falou que a Alemanha não considerou a urna eletrônica porque não é impresso. Tá? E por que os países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como outros aí, não adotam a urna eletrônica? Tem algum motivo especial para isso? O que a gente vê por aí, de certa forma, é dizer por que os países do primeiro mundo rejeitam as urnas brasileiras. Essa palavra rejeitar eu acho assim um pouco pesada. Primeiro, porque a urna eletrônica, você pode procurar, ela não tem aquelas palavrinhas made in Brazil. Ela não foi feita para exportação. Ela foi feita para resolver os problemas nossos do Brasil. A partir daí,
Alguns países começaram a copiar, porque acharam fantástica o novo sistema do Brasil. Agora, muitos países do primeiro mundo realmente não querem. Aliás, eu já vi até um repórter imitar um japonês na televisão, na hora do noticiário, e dizer, o japonês disse logo, não, não, não. Urna brasileira sem papelzinho, não, não, não. Não queremos. Uma questão de cultura tem que ter o papelzinho, né? Mas o Japão vai precisar de tecnologia do Brasil. Não. O Japão inventa uma urna eletrônica lá em 24 horas. Então já se vê que não é uma rejeição. É porque muitas vezes a nossa urna não serve para o sistema deles. Você imagina, por exemplo, você mesmo citou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o eleitor pega o voto e bota no correio. Não, e nos Estados Unidos tem uma peculiaridade, né? Ele não vota, por exemplo, só para presidente da República. Isso, tem deputado, plebiscito não tem plebiscito para decidir se vai botar um muro naquela se asfalta uma rua, se recicla o lixo. É tudo misturado. Nossa, né? Então, urna não serviria nunca para os Estados Unidos. Agora, você vê, por exemplo, vamos tirar a Suíça, país de primeiríssimo mundo. Mas a Suíça tem 8 milhões de habitantes. Ela não precisa de urna eletrônica. Ele pega o número de habitantes que tem o estado do Pará, aproximadamente. Quer dizer, resultado, em 3 horas eles apuram aquilo, sem a paixão que nós temos aqui no Brasil. Eles botam o voto naquela casinha lá do jardim. Aí o carteiro vem, pega e leva. Eles não vão perder. É outra cultura, né? Outra lá na cultura. Suíça o senhor chega e pega a mercadoria, deixa o dinheiro e leva se o jornaleiro não tivesse, o dono da banca, então, ninguém pensa em roubar o dinheiro. Daí porque muitos países do primeiro mundo realmente não querem nem mudar do papel. Ainda usa o papel até hoje. E considerando a questão dos hackers ainda, a atuação de hackers representa algum risco para a urna eletrônica? Olha, para a urna eletrônica até agora nós não temos comprovado. O que a gente vê por aí é muito vídeo, muita live. Eles falam num informatiquês que nem a gente compreende. Mas o que eu garanto a você é que o TSE, ele mesmo se pauta por uma proteção. Por exemplo, outra coisa que eu acredito que você não saiba. O povo não sabe de uma forma geral. O TSE, no dia da eleição, ele desativa a internet dos TREs todos e das zonas eleitorais todos do interior. Também não sabia disso. Esta internet que nós estamos usando, que hoje eu uso aqui, que você usou para me dizer... Aquele Wi-Fi que tem dentro da justiça, vamos isso dizer. Isso tudo é desativado. E aí o TSE entra com uma internet própria no dia da eleição. Agora... Quando a internet própria do TSE funciona, é na transmissão dos dados. Sim, porque... E nessa transmissão dos dados, o hacker pode entrar? Essa seria a próxima Eu não pergunta. duvido, exatamente. Eu não duvido do hacker. O hacker pode, quem sabe, entrar. Agora, o problema não é só acrescentar 10 mil votos para um candidato qualquer. Que a conta não vai fechar. Não vai fechar. Ele tem que primeiro... Tem que tirar de algum lugar e colocar em outro, no mínimo, para não ficar evidente. Os dados são transmitidos criptografados. Sim. Quer dizer, o como hacker... mensagem do WhatsApp. Exatamente. O hacker tem que descriptografar, fazer a contabilidade, tirar 1.000 votos daqui, 2.000 votos dali, 3.000 votos dali, incluir os dele, para poder criptografar de novo e mandar, porque ele vai perder 4 horas, 5. Para chegar lá, se conseguir chegar lá. Bom, mas tem um detalhe. O candidato já está garantido pelo boletim que saiu às 17 horas. Da própria urna, que não estava conectada à internet de forma nenhuma. Não pode o TSE dar um resultado que não bata com o boletim que a urna emitiu às 17 horas. Só para exemplificar e para o telespectador entender, doutor Altemar, o que o senhor está falando aí, eu vou colocar num exemplo. Vamos dizer, se um deputado estadual pegar o boletim de todas as urnas do estado do Pará, ele vai ter a soma dos votos dele. Ele já sabe se está eleito ou não. Que saiu
dali da urna eletrônica que não estava conectada a sistema nenhum, correto? Às 17 horas. Às 17 Pronto. horas. Então ele tem representantes no estado inteiro e vai pegando o boletim seu de urna, comitê como eleitoral, eu seus já escritórios. fiz como advogado no interior e a gente apurou primeiro que o TRE, porque é mais rápido. Então, se o candidato fizer isso, coletar esses boletins de urna, pelo boletim de urna ele já tem a garantia dos votos que ele teve. Ele teve, pronto. Não pode dar outro. Ou seja, se a transmissão de dados for, aspas, adulterada por um hacker, Pronto. o resultado lá no TSE vai ser um e aqui vai ter outro e ele tem material para impugnar até a eleição. Perfeitamente. Seria esse o raciocínio? É essa a tese. É isso aí. Compreendi. Então, o hacker, ele até poderia atuar, porque atua em qualquer lugar, ninguém está livre disso, né? Exatamente. No mundo informatizado. Exatamente. Mas seria muito difícil e não, vamos dizer, numa eleição nacional, não comprometeria o resultado. De jeito nenhum. Porque e até seria descoberto, porque... perfeitamente. Alguma alteração houve aqui. Quem alterou? Vamos ver de onde veio. Porque aqui o boletim da urna é o documento oficial que garante os votos de cada candidato. O candidato geralmente tem o seu comitê eleitoral, os partidos têm, eles recebem todos os boletins. Eles se conectam pelo interior todo. Pronto, é como você disse, às 17 horas, digamos que às 18, 19 horas, ele já sabe se ele está eleito, se ele não está, ele já tem um resultado. Eu já sei como é. Então a gente já sabe porque já pegou todos os boletins que ainda não chegaram lá, mas o representante do partido estava lá na hora que emite o boletim de urna, ele já pega o número, já sabe. Pronto, então, já sabe. Claro que não é oficial, mas já sabe qual vai ser o resultado. Não pode dar outro resultado mais tarde. Então, tem uma outra questão que às vezes causa assim, um mistério, né, pela expressão que usam. E a sala secreta do TSE? É igual aquela história de sala secreta de júri, né? Eu imagino que deva ser dessa forma, mas não é tão secreta assim, não é nada que não possa ser... Realmente, eu para dizer a verdade, eu visitei TSE várias vezes quando eu era juiz eleitoral, estive em Brasília. Existe sim um computador que recebe o resultado. Resultado geral. Né? Resultado geral. E evidentemente que o TSE não pode tornar aquilo público e deixar qualquer pessoa entrar. Tem as pessoas limitadas, os funcionários, os servidores, o Ministério para Público. Que funcione, né? Pois é, exatamente, senão vira um tumulto aquilo. Então não chega a ser uma sala secreta onde fique um ministro, 3 ministros só, e que vão dar o resultado que eles querem. Até porque eles estão submissos ao resultado das urnas das 17 horas. É claro que fala sala secreta, mas é uma sala restrita, na verdade. Restrita, essa seria... Mas tem as autoridades que estão credenciadas a entrar lá, e talvez até imprensa, Ministério Polícia Público, Federal, OAB. Perfeitamente. Tá certo. E quanto à auditagem das urnas eletrônicas, o que é que o senhor pode dizer para a gente? Elas são auditáveis, não são auditáveis? Porque isso é uma outra polêmica que usam muito como argumento. Mas as urnas não são auditáveis, não tem transparência. Na sua opinião, o que é que poderia melhorar para diminuir essa queixa de transparência? Olha, realmente a queixa é uma realidade. E se há dúvidas, eu até acharia que o TSE deveria se adequar a uma urna realmente mais moderna para contentar o eleitorado e ver se diminui essas reclamações. Mas, na verdade, por exemplo, a Argentina já até deu um passo além de nós. A Argentina já tem o voto impresso e o voto fica preso e o eleitor entra com o QR Code. Aí, quando ele entra com o QR Code, o voto cai. O Brasil ainda não se adaptou a isso. Mas eu garanto a você que a eleição paralela, aquilo que eu falei, a votação paralela, ela garante que a votação é a mais correta possível. Não há como se ter um outro resultado, a não ser aquele que saiu da urna. De forma que as reclamações que a gente tem, elas são próprias e inerentes do momento de paixão. Às vezes as paixões são um pouco exacerbadas eu receio que até parta para uma certa violência no momento que a gente está passando no Brasil, mas eu posso garantir a você, eu que conheci de perto a urna eletrônica, eu tenho plena confiança que só essa auditagem, que eu considero uma auditagem, a votação paralela, ela já é um respaldo de que a urna funciona direitinho. O senhor não acredita que essa
essa votação paralela, até para evitar maiores queixas e essa questão de esse discurso de transparência, de falta de transparência, poderia ser ampliada e melhor divulgada? Sim, sim. Primeiro, melhor divulgado, isso não tem a menor dúvida. Agora, ela requer um gasto muito grande. Porque, como eu disse a você, por exemplo, se sorteia uma urna, é por sorteio, eu digo, não é escolha. Sim. Porque já houve quem dissesse, amigos mesmo, numa praia, num aniversário, Altemar, mas a urna que eles escolhem, eles podem escolher já uma urna que eles sabem que não estão... Não, peraí. A urna não é escolha. A urna é sorteio com a fiscalização do Ministério Público e da Polícia Federal, dos próprios candidatos que estão aqui nas capitais, nos TREs. E aí a urna é de surpresa, ela estava pronta, preparada para trabalhar amanhã na eleição. De repente, vai buscar. E aí vai avião, vai Polícia Federal, vai representante do Ministério Público, o juiz de lá pega a urna, leva para o aeroporto acompanhado da polícia, do Ministério Público, de candidatos, se quiserem, e entrega no avião, ela volta. Então você imagina fazer isso com Chaves, com Alenquer, com Bragança, com Viseu, por exemplo. Mas talvez poderia aumentar o número de urnas na capital e na região metropolitana, municípios mais próximos. E a questão da transparência, a questão da divulgação disso, isso, que acho que está faltando. Deve ser divulgado, porque realmente, pelo que eu vejo, o eleitor, de um modo geral, ele não conhece, ele não sabe, ele não foi informado sobre essa votação paralela. Mas ela existe e ela é uma garantia. Doutor Altemar, foi um imenso prazer. Eu acho que foi extremamente esclarecedor para o cidadão, o eleitor que está nos assistindo, principalmente num tempo de eleição, um ano de eleição onde existe uma polarização muito grande, a gente sabe disso, né? Qualquer coisa é motivo para desconfiança de todos os lados. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse seu esclarecimento ele vai apacentar muita gente, vai passar a refletir um pouco mais sobre o sistema e vai ficar muito melhor informado. Tá? Eu espero, meu caro Raul, que esse nosso bate-papo, essa conversa, ele tenha trazido realmente esclarecimento aos eleitores e espero que aqueles que têm posições mais exacerbadas, que se declaram de direita ou de esquerda, e uns acreditam, outros não acreditam, passem a pensar melhor. A justiça, apesar de que nós vivemos um momento aí tão complexo, com atritos entre poder executivo, judiciário e legislativo pelo meio, mas que possam pensar melhor e vamos ter sim uma eleição tranquila que vai refletir o resultado real, a intenção do eleitor. Deus ajude o Brasil. Doutor Altemar, muito obrigado e mais uma vez foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, meu caro Raul. Foi um prazer até revê-lo depois de tanto tempo. Pois né? O tempo passa e a gente vai... É isso aí. Estamos aí. A hora que precisar, conte com a gente sempre. Muito obrigado.